Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor? Animadíssimo para o nosso próximo ponto da Comuna de Intermares, né? Nem começou. Nem começou o podcast, você já está pensando na cerveja. Tô com sede. Olha, isso aqui, daqui a pouco é melhor a gente gravar lá. Gravar lá, vamos conversar, né? E o anfitrião é capaz de dizer que traga. Não, é capaz de querer participar. Aí vai ser conversa demais, né? Rapaz, pois é, mas estamos precisando aí restabelecer o ponto da comuna, né? Infelizmente, nosso antigo local de confraternização teve uma mudança de orientação, né? E infelizmente, né, os donos precisaram passar o ponto para frente, né? E agora, se os novos donos esticarem uma bandeira de Lula, aí a gente até repensa. Aí a gente repensa, né? Trocaram até o rapaz que tocava, né? Só música de primeira qualidade. O negócio desesquerdizou. É isso, né? Fazer o quê, né? Mas, camarada Felipe Gesteira, hoje no episódio 44, como diria, o número dobrado, vamos falar sobre as ameaças de golpe de Estado no Brasil. Será que vamos ter eleições? Esse é o assunto que vai esquentar o debate no primeiro bloco do podcast 40 Graus. Porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você, como jornalista, né, analista da conjuntura social e política no Brasil, tem acompanhado aí as demonstrações do presidente Bolsonaro de que não acredita em eleições. E a falta de crença de Bolsonaro em eleições é algo que, diante da quantidade de eleições que ele já participou e que foi eleito... E ele e os filhos, rapaz, é uma cretinice sem tamanho, quer dizer que o negócio só vem não prestar. Olha, agora. O cara foi eleito parlamentar 8 vezes, uma vez vereador, 7 vezes deputado. Algumas delas por urna eletrônica, né? Quase todas, né? Quase todas, né? Aliás, acho que... Se não todas, praticamente todas. Não, né? Acho que as primeiras não. Tamo aí com... Mas os filhos todas. Né? Os filhos foram eleitos. Ele vai completar 32 anos de atuação política com eleições sucessivas. E ele resolveu agora questionar o sistema eleitoral brasileiro, inclusive utilizando como argumento a sua própria eleição para presidente, onde ele afirma que teria sido uma eleição fraudada e que, na verdade, ele já teria ganho no primeiro turno. Olhem só o absurdo que é isso, né? A gente lembra de como foram as eleições de 2018, onde os dois candidatos que polarizaram, né, a eleição e que foram para o segundo turno foi, respectivamente, Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT. E após a vitória, Bolsonaro passou a levantar questionamentos sobre as eleições, principalmente a partir do momento em que sua popularidade começou a cair e ele precisaria sustentar vamos dizer assim, o seu séquito, né, de seguidores, tendo algum tipo de bandeira que parecesse razoável para justificar o péssimo governo que ele vem fazendo e a perda de popularidade e a perda de apoios junto à sociedade. Pense que depois de tudo que nós verificamos, né, de 2014 até 2018, um processo de desmonte da democracia dentro do Brasil, que a gente pode até puxar um pouquinho antes para 2013, quando se começou o movimento Passe Livre, e ali você já via uma série de pautas e falas de cunho antipolítico,
Mas depois a gente vivenciou o que a Operação Lava Jato produziu, com um viés político claro de que precisavam, de alguma maneira, interromper com as sucessões de vitórias que o Partido dos Trabalhadores vinha tendo. O PT já tinha ganho 3 eleições consecutivas e caminhava para ganhar mais uma 4ª eleição com Dilma Rousseff, que foi o que efetivamente aconteceu. Como não conseguiram ganhar no voto, eles intensificaram os ataques via ativismo judiciário. O ativismo judicial funcionou e existiu no Brasil numa proporção nunca vista e, ao contrário do que Bolsonaro diz, com a conivência dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal. Com a conivência do STF, exatamente. Totalmente. Deixaram um juiz de primeira instância correr solto. Não, e rasgar a legislação, rasgar a Constituição, deixaram o procurador condenar. Né? Deixaram existir uma sociedade entre juiz e procurador, que exerce o papel de promotor dentro de um processo. Como é que pode? Deixar a espetacularização da imprensa junto com a justiça. Como é que pode o juiz combinar com o procurador? Como é que vão atuar dentro de um tribunal? Como é que vão atuar dentro de um processo? Quer dizer que o juiz tem lado? E estava claro que ali o objetivo era desestabilizar o governo Dilma, gerando condições inclusive para o golpe que ela sofreu com o processo de impeachment. E, ao final de tudo isso, exterminar o PT e sua principal liderança, que era Lula. Quando perceberam que, mesmo com todo o desgaste que havia, né, Lula continuava sendo favorito nas eleições de 2018, eles resolveram fazer um processo a toque de caixa, porque num país que a justiça é tão morosa quanto é a brasileira, tem processos que duram décadas, né, com evidências, com provas e não chegam à sua conclusão. Mas no caso da Lava Jato, eles, entre acusar, condenar e prender o presidente Lula, nós tivemos aí em torno de 6 meses, porque até preso, Lula saía em primeiro lugar nas pesquisas. Então, depois de tudo isso, Bolsonaro quer dizer que essa mesma justiça, que esse mesmo sistema, que era inclusive apoiado pelos meios de comunicação, atuou para, de alguma maneira, lhe prejudicar na eleição e favorecer o alvo de tudo isso, que era Fernando Haddad, candidato de Lula, e, consequentemente, o próprio Lula e o PT. Então, a loucura de Bolsonaro, ela passa de qualquer limite. Mas essa loucura, não pense que ela é uma loucura no sentido literal da palavra. Não, é esperteza. É esperteza. De doido ele não tem nada. É direcionada a um público específico e é direcionada principalmente como alternativa a se manter no poder na impossibilidade de vitória no voto. Porque, olha só... É direcionada aos doidos, né? Aos doidos, né? E ele não é doido, não. E os doidos... engrossam esse caldo bolsonarista. Você tem uma legião de empresários e outros segmentos dentro da sociedade brasileira, como a turma do agronegócio, que vive aí de desmatar, de cometer crimes ambientais, como os empresários sonegadores e até vendedores de contrabando no estilo Havan e coisa do gênero, né? Como os mercantilistas da fé que nós temos aí, dos Malafaias e outros aí que foram favorecidos de forma bastante desonesta no governo Bolsonaro, né? Temos aí todo tipo de categoria pouco louvável, até milicianos que vivem de serviços clandestinos os mais diversos e ilegais. É essa turma que financia o bolsonarismo e que será favorecido se Bolsonaro, por intermédio de um golpe, se mantiver no poder. Porque está ficando muito claro que as possibilidades de vitória de Bolsonaro na urna é zero. Tanto é que ele mesmo disse que não tem como ganhar. E para ele reconhecer isso de maneira digna, é querer demais. Então ele precisa criar uma ilegalidade para ter a justificativa de uma derrota e, mais ainda, ter a justificativa de um pretenso golpe. E algumas pessoas imaginam que, quando se articula um movimento desse, Bolsonaro não mede as consequências e as possibilidades que podem existir, tanto do âmbito interno quanto do âmbito internacional. Nós vimos agora recentemente uma reunião que ele puxou com representantes de 50 países,
onde ele disse todo tipo de mentira com relação ao sistema eleitoral brasileiro. A gente sabe... Mentiu né? muito. A gente sabe da segurança e da lisura do sistema eleitoral brasileiro. Ele é elogiado no mundo todo porque foi um sistema muito bem pensado, muito inteligente, onde você tem uma série de travas, né, que garantem a segurança do pleito, mas mesmo assim ele mentiu. Não teve os aplausos que ele gostaria, também seria pedir demais, porque nós estávamos ali com representantes de nações que não iriam, né, bater palma para uma sucessão de mentiras. E, posteriormente, nós tivemos algumas declarações de representantes de instituições no Brasil e também de representantes de alguns países, inclusive dos Estados Unidos. Mas se pararmos para ver, são declarações meramente protocolares. E dentro de um cenário inexistente, o golpe ainda não está dado, certo? E aí é que vem a questão, né, quando muita gente acredita da impossibilidade de golpe pela falta de apoio que Bolsonaro teria destes países, dessas grandes nações e dessas grandes corporações que estão por trás desses países. Com relação às instituições brasileiras, é óbvio que muitas delas vão se manifestar, porque na hora que Bolsonaro estabelece um golpe, ele descaracteriza todo o Estado brasileiro e, consequentemente, as instituições que compõem esse Estado, a exemplo do próprio Judiciário e do Parlamento. No caso de um golpe, o Parlamento perde sentido, porque se a eleição não vale para a eleição de presidente da República, consequentemente não valerá para a eleição em todos os outros níveis, porque nós temos aqui em 2022 eleições gerais para 5 cargos diferentes: presidente, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Então não pode ter fraude só para Bolsonaro. Seria, né, um pouquinho demais dizer só fraudar a minha. Vocês continuam tudo aí do jeito que está e se mantém. E a outra questão... Se cancelar, cancela tudo, né? Pois é. Então, Bolsonaro teria, de alguma maneira, que sofrer um processo de isolamento. Mas eu não acho que isso seja problema para ele. Para Bolsonaro, basta, né, poder mandar. Como ele estabelecerá isso, pouco importa, porque ele, seus colegas empresários, mercadores da fé, milicianos e generais arraigados historicamente nas benesses do Estado, estão pouco se lixando para a democracia e quais os reflexos que isso teria nos mais pobres desse país. Tanto é que eles nunca se preocuparam com isso, né? Um governo que tripudiou durante 3 anos e meio da pobreza e da desgraça que o Brasil vem sofrendo, tanto por empobrecimento, tanto por uma pandemia que matou tanta gente, majoritariamente os mais pobres, né, sem condições de tratamento, como ele próprio, o presidente da República, teve. 670 mil Pois mortes no país. É muita morte. Destas, Né? mais de 300 mil evitáveis. Evitáveis. Se o governo tivesse tido Né? outra Se conduta, o mas o governo- presidente não é coveiro, né? E se não tivesse negociando $1 por vacina, né? Atrasando, Ainda né? tem Ainda isso, tem isso, ainda né? tem isso, Né? tá- Então, tem muita tá gente parado. que acha que o processo de isolamento de Bolsonaro seria um ponto, e outra questão seria também um isolamento internacional a partir até de embargos que o Brasil poderia sofrer por conta de não configurar mais em um país democrático. Eu discordo dessa blindagem. Até acredito que isso pode servir como instrumento de pressão. Mas tanto para essas figuras das instituições brasileiras como para o empresariado internacional e as nações internacionais, o que mais lhes interessa é a garantia dos seus interesses. E se Bolsonaro, mesmo golpista, mesmo se colocando como um ditador no Brasil, de alguma maneira garantir os interesses do capitalismo das grandes nações, elas vão passar à vista grossa, do mesmo jeito que passa em muitos lugares neste No mundo. mundo. Passa nos Emirados Árabes, Passa na China, vamos Passa falar na a verdade, né? O que acontece na Arábia Saudita, que o rei e o seu filho o príncipe manda matar todo mundo que se manifesta contrariamente, manda assassinar jornalista. E semana passada estava lá o presidente dos Estados Unidos indo visitar o rei da Arábia Saudita para discutir o aumento da produção de petróleo como forma de conter, né, a alta dos preços, a inflação global. Eles querem saber o que sai debaixo do chão, né? O povo que Pois vive é, acima. o povo que vive acima que se morra. dane. Se ele estiver atendendo aos interesses, porque muita gente
não para pensar que nós não estamos falando de uma Cuba que é do tamanho de nada. Que é do tamanho de nada, que representa nada do ponto de vista da economia global, né, da produção de commodities, né, da precificação das mercadorias no mundo. É disso que nós temos que pensar, porque vocês veem aí, ó, a Rússia está numa guerra, invadiu um outro país, está soltando míssil toda semana e a Europa continua comprando gás da Rússia. Hoje, estava a Rússia e a Ucrânia fechando um acordo para a venda dos grãos que estão lá confiscados, que são produzidos pela Ucrânia. Por quê? Porque o desabastecimento está gerando inflação. Os países da Europa estão muito preocupados. Nós tivemos há uma semana atrás, pela primeira vez na história, o euro valendo menos que o dólar. Isso tudo é reflexo de quê? Reflexo do desmonte da economia mundial a partir de um ator tão grande quanto a Rússia, e mais a Ucrânia, que também é um ator de porte médio na economia mundial, e que, de alguma maneira, né, eles precisam conviver com as atrocidades, com os exemplos de autoritarismo, de falta de democracia, para garantir o quê? Para garantir os interesses do capital. E na hora que Bolsonaro se predispuser a isso, não pensem que países outros, corporações internacionais irão comprar uma briga que não é deles. O que a gente precisa entender é que se a gente tem receio de um golpe no Brasil, quem tem que comprar essa briga somos nós. Nós não podemos, em momento algum, terceirizar o direito que nós temos de viver em uma democracia. Por mais equívocos, por mais erros que nós tenhamos no nosso modelo de democracia, é o menos ruim que nós temos. Muito pior é se um déspota desesclarecido, como é o caso de Bolsonaro, resolver tomar posse desse país. As pessoas talvez não lembrem o que foi os 20 anos de ditadura que nós vivemos, onde se produziu endividamento do país, pobreza extrema. Pelo amor de Deus. Um nordestino que não lembre disso está precisando voltar a estudar história, onde nós tínhamos as frentes de combate à seca nesse país, com pessoas vivendo de maneira, né, famélica, transitando pelas estradas do Nordeste brasileiro, sem menor condição de subsistir. Isso para não falar da insegurança jurídica, né? Do cerceamento das liberdades individuais, do medo das pessoas de saírem às ruas. De tudo. Essa mesma ralé que deu o golpe de 1964 é a ralé que Bolsonaro faz parte, tá? Porque é uma ralé. Essa turma que está com o Bolsonaro, esses militares que lhe dão sustentação hoje, é uma grandíssima ralé, uma ralé despolitizada, sem nenhum tipo de senso cultural, sem nenhum tipo de respeito à ciência, ao conhecimento, à pluralidade, aos direitos humanos. É disso que nós estamos falando. Então, achar que por conta de fatores externos Bolsonaro não vai dar um golpe é equivocado. Os fatores externos se ajustam, desde que os interesses das corporações das grandes nações sejam mantidos, certo? Se o Brasil continuar fornecendo commodities dentro dos preços e das quantidades que eles querem, vão fechar os olhos. Essa conversa de apreço à democracia, de respeito ao meio ambiente, se fosse verdadeira, não se estaria comprando, né, do agronegócio brasileiro, nem se estaria comprando petróleo da Arábia Saudita. Então isso é uma grandíssima mentira. Não é isso, tá, que eles estão defendendo. Os princípios que eles defendem não são os princípios democráticos, são os princípios capitalistas daquilo que lhes garante lucro e ganho, independente dos reflexos que isso vai ter no mundo, independente de quanto pobre precisa morrer para que eles continuem ganhando. Então não se enganem que na hora que Bolsonaro, né, vislumbra esse tipo de movimentação, ele faz essas contas, ele faz essas análises. O que é que pode barrar Bolsonaro? O que pode barrar Bolsonaro é uma grande mobilização nacional, é se ganhar de maneira categórica no voto, ao ponto de que qualquer fraude seria tão absurda que até os seus não teriam coragem de afirmar que ela existe. Porque se existe alguma dúvida com relação ao resultado eleitoral, quem é que não pode pagar aqui pesquisa nesse país para fazer ela de maneira séria e de maneira muito ampla? Se está achando que os institutos brasileiros não são sérios, contrate institutos de fora. Chamem universidades internacionais com respaldo e com tecnologia suficiente para isso. É triste a gente ter que chegar a esse ponto no país, porque na hora que a gente diz que o nosso não presta e só presta o do outro,
Sabe? Isso é uma política de submissão. Sendo o nosso reconhecidamente né? Copiado por outros países. Isso é aceitar o colonialismo. Nós somos muito melhores que o resto do mundo no que diz respeito a eleições. Por mais problemas que nós temos no Brasil, o exercício da democracia aqui, no que diz respeito à prática eleitoral, é algo que vem evoluindo e vem melhorando. A gente saiu de um país onde existia voto de cabresto, onde existia curral eleitoral de maneira declarada, onde se tinha o voto formiguinha, se tinha o voto corrente, todo tipo de fraude que você puder imaginar. Eu estou acompanhando a política e participando dela desde garoto. Militei na política estudantil, na política partidária, desde muito cedo. Sei do que é que estou falando. Não é brincadeira. Para a gente eleger o primeiro deputado federal da história do Partido dos Trabalhadores na Paraíba, teve que ter recontagem de voto, porque teve uma sucessão de fraudes na hora da contagem do voto de papel lá em Guarabira, e o eleito não era aquele que saiu no primeiro resultado. É disso que nós estamos falando e é a isso que Bolsonaro quer voltar, tentando justificar que ele é um iluminado, é o verdadeiro Messias, né? O indicado de Malafaias e Edir Macedos, né? Que eles são os porta-vozes dele com Deus, e que assim justifica qualquer tipo de atrocidade, de arbitrariedade. Se engana quem pense que americano e que europeu vai vir aqui defender a nossa democracia. Se a gente não tiver predisposto a isso, nós vamos dançar e depois não adianta chorar. Podemos dormir numa democracia e acordar numa ditadura. Nesse segundo ponto que você coloca como se os detentores do capital segurassem Bolsonaro com sanções, eu concordo com você, eu duvido muito, certo? Se o Brasil continuar entregando o que o movimento internacional, o que quem negocia commodities, o que quem mexe com lucros, com dividendos, com ganho de capitais, se o Brasil continuar entregando isso, eu acho que Bolsonaro continua governando, mesmo se for numa ditadura. O que eu tenho receio, Anderson, e aí eu vou dizer, não é que Bolsonaro, não é que tenha a eleição, Bolsonaro perca e queira cancelar a eleição, não. Meu receio é que ele queira cancelar o processo antes de a eleição acontecer. Sim, porque as duas possibilidades existem, tanto antes quanto depois. E eu acho esse risco maior pelo seguinte, porque ele teria apoio, porque qual é a tese? É que ele amplie mandato. Porque ele tem uma das coisas que ele sinalizou como atentado à democracia, né, que ele disse que quer entregar uma outra solução para isso aí. Isso aí que ele diz é o sistema eleitoral brasileiro. E ao dizer que o sistema é falho, sem apresentar onde estão as falhas, sem apresentar provas, ele gera uma narrativa para que, quando vier o golpe, essa narrativa tenha sido construída. Então, se você prestar atenção nos discursos de Bolsonaro contra o sistema eleitoral, essa narrativa vem sendo construída de forma absurda desde que ele foi eleito, porque não faz o menor sentido, mas ele sustenta a narrativa. Para caso venha dar o golpe, a narrativa ter sido construída. O que ele não sabe é se tem apoio popular. Meu medo é que ele faça isso antes das eleições, com a proposta de prorrogação de mandato, e aí seria diferente do golpe anterior, porque no golpe de 64 foi o que fizeram, fechamento de Congresso. E aí meu receio é Bolsonaro propor um prorrogamento de mandato para muitos dos bundões que estariam com mandatos perdidos se ancorassem nisso para manter mandato por mais tempo. Legalmente isso não é permitido. Mas golpe de forma nenhuma é permitido. Não, né? O prolongamento do mandato até poderia existir desde que você respeitasse o princípio da anualidade. Isso era uma decisão que precisaria ser tomada antecipadamente, tanto é que na eleição anterior, em 2018, se teve uma discussão de prorrogação dos mandatos, inclusive com a unificação de todas as eleições. Sim. Mas isso teria que ser tomado pelo menos um ano antes do processo eleitoral ser deflagrado, e aí você teria todo um processo legislativo nada fácil no Brasil, porque mexeria com a Constituição. Agora não cabe mais nada disso. Nós estamos há 2 meses e meio da eleição. Né? O que Bolsonaro pode chegar aqui é a gente acordar de manhã e o Brasil está sitiado. E com um monte de doido batendo palma e achando que isso é legítimo, porque ele está preservando a vontade popular. Porque na cabeça dessas pessoas, a vontade popular é a vontade deles. Eles acham que eles representam a vontade do povo. É uma lógica, no mesmos moldes, né, da escravatura, em que a vontade dos senhores era a vontade do povo. E eles não percebem que eles não representam a maioria desse país. Essa turma aí que está por trás do Bolsonaro, essas corporações locais e algumas internacionais, a qual ele se articula, que as pessoas pensam que tem algo de inocente. Tem não.
Por que Bolsonaro não mexe no preço dos combustíveis no Brasil? Porque tem um monte de acionista internacional ganhando com isso, tá? Porque os especuladores estão com ele. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que se preocupar. E eu não vou mais subestimar o bolsonarismo nem Bolsonaro. A última vez que eu fiz isso foi quando eu vi uma manifestação deles no Busto de Tamandaré, aqui na cidade de João Pessoa, onde tinha uma dúzia de pessoas carregando uma faixa. Eu dizia, tá publicada a foto, né? Tá publicada a foto, né? Coloquei um artigo falando sobre isso hoje no Termômetro da Política. E naquela hora eu tirei a foto para tirar onda. Para tirar onda do meu Facebook, dizendo, tá vendo que uns doidos desses não vão nunca conseguir eleger um presidente da República? E foi eleito. Foi eleito a partir de quê? A partir de uma fraude, a partir do ativismo judicial. Essa é a verdadeira fraude. Bolsonaro é presidente da República por conta de uma fraude, por conta também de um lunático que foi lá lhe dar uma facada e serviu como justificativa para ele não participar de qualquer debate, não participar de entrevistas. E as pessoas, dentro da lógica moralista e do antipetismo exacerbado que existia ali, resolveram, de maneira cega, transformar Bolsonaro na forma de colocar para fora todo o seu ódio e todas as suas frustrações. Essa que é a verdade. Porque essa turma foi a turma que fez opção pelo golpe em Dilma, que aplaudiu o impeachment, que depois resolveu execrar, né, os setores progressistas desse país em todos os estados brasileiros, que a gente viu qual foi o resultado das eleições de 2016 e depois em 2018, onde prefeitos, né, que tinham boa gestão, mas só porque tinham um posicionamento político fora dos padrões conservadores que eles defendiam, eles foram lá e execraram. Você quer dizer o quê? Que Fernando Haddad não foi um bom prefeito? Claro que foi. Teve coragem de fazer, até do ponto de vista de gestão econômica. O estado de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad, se livrou de 50 bilhões de dívidas. Conseguiu respirar. Por conta da prefeitura. Por conta da prefeitura, por ter coragem de ir cobrar de quem nunca quis pagar. Poderia ter avançado muito mais se a justiça não tivesse barrado o imposto, o IPTU progressivo. Como é que pode a pessoa que mora na periferia, nos Cafundó do Judas, em São Paulo, pagar a mesma coisa de quem mora nos Jardins, com todas as condições, com todas as facilidades que se tem? Era disso que eles estavam, né, enfrentando. Era isso que eles queriam barrar. E agora, Bolsonaro se presta, com toda a sua, né, insanidade, com todo o seu jeito caricato em alguns momentos, ele tem lado. Ele serve à extrema-direita, que a extrema-direita é aquela que não tem medida para exploração, não tem medida para desigualdade. Essa semana, o empresário, né, que apresentou ele a Paulo Guedes, colocou no seu Twitter uma frase dizendo que no Brasil se precisava de mais desigualdade. Depois ele foi lá e apagou, mas ninguém apaga nada que sai na internet, né? O print tá dado. Esse é o exemplo de empresário que sustenta Bolsonaro. Esse é o exemplo do seu ministro da Economia, que já brincou dizendo que se esbanjava dinheiro no Brasil indo passear na Disney. Pelo amor de Deus, o brasileiro para comer rala, mas rala muito, tem muita dificuldade. E aí a gente não pode vacilar. Quem quiser defender a democracia no Brasil, que vá defender agora. Não fique esperando, nem americano nem europeu, vir aqui fazer isso por nós. Eu vou contar só uma história aqui, vou preservar os santos, viu? Mas se eu souber quem foi merecer, né, dizer, eu digo, viu? Um empresário daqui da Paraíba contou a um jornalista amigo nosso, e aí esse nosso amigo jornalista disse que... Tá vivo? Todos vivos. Disse que é muito difícil para um empresário ter compreensão da macroeconomia, porque ele disse o seguinte, que para um empresário... para um empresário ter emprego para a população é ruim, porque encarece a mão de obra. Ele não entende. Isso é um empresário que trabalha... É um imbecil, né? Ele vende para desempregado. Ele vende para desempregado. É um imbecil, né? Ele não entende que o povo precisa estar empregado para consumir mais, para no final comprar o produto dele. A escravidão acabou por conta disso, porque começou a perceber que os negros eram tão pobres que eles precisavam de emprego para poder ter mercado consumidor. Agora uma topeira dessa acha que é capitalista, né? Ele não percebeu, não, que ele é um explorado também do sistema e é tão burro que não percebe que o próximo desempregado vai ser ele. Não, ele não vai ser desempregado, não. Não tenha dúvida que um dia pode ser. Eu acho difícil. São poucos que detêm os meios de produção no mundo. Sabe? Não, no mundo ele não detém, não, mas... Mas tá à frente de uma das maiores empresas da Paraíba. Tá bom.
Na hora da cerveja a gente... Qual é o segmento? Hein? Qual é o segmento? Alimentício. Ixi, meu Deus. Então deve ser burro mesmo. Porque eu nunca vi a pessoa desempregada comprar comida, né? Ela vai pedir na rua, né? Tem que Pois aprender tá bom. muito ainda. Vamos pra frente, Felipe Gesteira? Vamos. Tem um assunto bom pra falar hoje aqui, né? O negócio vai ficar divertido, né? Chegamos ao segundo bloco do programa com a nossa rodada de assuntos que agitaram a semana. No cenário nacional, Felipe, vamos falar aqui rapidinho das declarações de Temer em relação a Dilma, das declarações de Dilma em relação a Temer e da liberação de, sabe quem pode voltar a ser candidato? Eu vi agora. Eduardo Cunha. Menino bom, né? Pois pense, esse Brasil é muito interessante, não é isso? Na Paraíba, Felipe, petistas desistem de ser vice de veneziano. Mas tem eu dou risada desde a hora que eu acordei que eu dou risada. Mas tem história. muito moído pra gente discutir nessa história. O Republicanos, né, acertou os ponteiros com o governador, mas continua a pergunta: quem será o senador na chapa de João Azevedo? Tudo isso e muito mais no podcast 40 Graus. Porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira, vamos começar por onde? É tudo um bolo só. Vou contar tudo numa história só. Não sei se você viu que depois, né, para quem não lembra, o golpe contra a Dilma começou ainda em 2015. A abertura do processo de impeachment começou em 2015 e foi finalizada em 2016. Então nós já estamos aí com 7 anos que a história toda começou. Aí vai o ex-presidente, né, presidente por decorrência do golpe, Michel Temer, Nosso presidente. e afirma que a Dilma é uma pessoa honestíssima. Mas o que ele tá falando é óbvio, né? Olha só, né? Eu não tenho dúvida que Dilma é uma mulher honesta, sempre achei isso, tá? E eu acho que ele pensou, né, que iria ter alguma repercussão positiva a sua declaração, inclusive da própria presidenta Dilma, né? Dilma mostrou que não entra nessa lógica, não, porque política é um bicho sem vergonha, né? O cabo esquece tiro, esquece surra, esquece injustiça na hora que é conveniente. Esquece baixaria na frente de restaurante. Esquece chifre, esquece baixaria na frente de restaurante, esquece de tudo. Esquece os ursos, né? Esquece. Entendeu? Diz que tem urso até lá pelo sertão da Paraíba, que ficou famoso, né? Tem. Então o cabo esquece tudo. É uma raçazinha. Ou o povo pragmático é o tal do político, né? Mas aí eu acho que Michel Temer achou que ia conseguir, né, amenizar a sua barra, né? E até diminuir as possibilidades de ir por inferno, né? Depois das maldades que ele fez. Ele não acredita não. E a presidente Dilma Rousseff disse com todas as letras que a história não perdoa traidores. Em outras palavras, pegue o seu honestíssima e soque seu fela. Aí, para completar a história toda, Felipe, porque no Brasil é assim, nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Sabe quem é que vai poder voltar a ser candidato, né, e concorrer às próximas eleições, se não houver nenhuma mudança? O ex-presidente da Câmara, o parceiro no golpe de Michel Temer, Eduardo Cunha, o bandido que intermediou todo tipo de safadeza. Foi quem operou o golpe, quem botou o golpe pra andar. Todo tipo de ladruagem, o cara proprietário da Jesus.com, lembra o nome da empresa dele? Lembro. Né? Que a filhinha tinha um cartãozinho com alguns milhões de dólares, né? Que a mulher, né, a jornalista Cláudia Cruz, né, também andando no seu Porsche, gastando, né, com o módico salário que ele recebia como deputado, né? Então, a vida nem um pouco compatível com os seus gastos, né? E depois dessa declaração de Temer, do rebate qualificado da ex-presidente Dilma, agora Eduardo Cunha pode voltar a ser candidato a deputado federal pelo PTB de Roberto Jefferson. Tá bom demais. Tá bom demais, não tá não? Tá. É uma beleza, né? Ei, pensa numa palavra que eu acho bonita, eu não gosto do que se faz, mas eu acho divertida a palavra, é ladruagem. É, né? Tem umas porque ela não se acaba, ela não se encerra no roubo, né? Não, né? A ladruagem, ela tem o roubo, mas tem a safadeza, tem o...
Tem um cabo que se mistura ali. Que, né? É uma palavra divertida, né? Na forma. Nossa língua é linda demais. Na forma e no significado, né? Beleza. Vamos pra Paraíba, que a Paraíba tá mais divertida do que o Brasil. Demais, Felipe, você deu hoje uma matéria logo cedo dizendo que dos 4 indicados pelo PT da Paraíba para serem vice na chapa de veneziano, 3 teriam desistido. A professora Maria Luísa. Eu não usei o termo que eu queria para não dificultar para nossos leitores que não são da Paraíba, sabe? Mas o termo correto do título seria 3 arregaram. Arregaram, né? Mas vamos lá, né? Foi a professora Maria Luísa, né? Foi a atual professora Márcia Lucena, né? Que eu fiquei sabendo que ela virou professora, né? E ela disse que o que mais orgulha ela na vida é ser professora. Foi? Ela dava aula de quê mesmo? Não sei. Eu também não sei não. E também o Lenildo Moraes, lá de Patos, que estariam desistindo de serem candidatos, porque mais importante é a eleição de Lula e de Ricardo do que ficar dificultando a vida aí de veneziano, né? Fora esses 3, tinha mais um 4º nome, que era Antônio Barbosa, e que você bateu um papo com ele disse que não tem conversa, que não vai abrir. De jeito nenhum. Pois é, ele disse que ele não foi nem taxativo contra, sabe? Só que ele disse que esse tipo de decisão não se toma de uma hora para outra. Ei, mas tu viu a conversa que ele não ficou sabendo da decisão porque roubaram o telefone dele? Não, ele ficou sabendo. Assim, ele disse que passou 2 dias com dificuldade de comunicação porque roubaram o telefone, mas disse que foi apresentada a ele, certo? A proposta foi apresentada a ele. Pois eu acho, Felipe, que esse telefone dele foi roubado, né, providencialmente. Não, mas ele não usa isso como desculpa. É isso que eu tô dizendo. O interessante é isso, não, porque ele disse que foi apresentado a ele. Ele deu até outras entrevistas, além da entrevista que ele lhe concedeu, depois que você foi o primeiro cara que trouxe isso, né, lá para o termômetro da política, e depois ele deu umas entrevistas e frisou muito que o roubo do telefone tinha dificultado. Ele frisou? Frisou muito, né? Só que aí eu lembrei, né, de algumas... Para mim ele não frisou tanto, não. Ele disse que isso dificultou. Agora ele disse que chegou a tempo a informação e que ele precisava de tempo. Porque falar isso, mais, né? Falar com a tendência dele, né? Falar com o grupo dele, que é o grupo do ex-deputado Luiz Couto. E aí ele chegou a dizer, temos 9 dias, isso não é uma decisão para se tomar agora. E aí o que eu achei interessante foi ele dizer que meus companheiros, ele disse, eu acho que meus companheiros foram pressionados. Foram pressionados, né? Isso aí eu vi lá no seu texto. Mas olha só, essa história de roubar o celular, isso ficou parecendo justificativa para que o celular desapareceu. Devia estar todo mundo ligando para ele, pressionando. Atende, cabra, atende aí que a gente quer teu nome, quer saber se bota seu nome aqui no documento, não sei o quê. Aí o cabra deu um sumiço no celular, disse que foi roubado, né? Aí eu me lembrei de uma história aqui na Paraíba, que teve um entrevero aqui no PMDB, que era o grande partido da Paraíba na época, e houve uma série de denúncias de utilização da máquina para favorecer um dos lados do PMDB. E que a pessoa que teria participado desta distribuição de recursos era um empresário local e queriam, né, averiguar se o empresário tinha realmente participado do processo e ajudado a distribuir dinheiro para as pessoas votarem na convenção do PMDB de acordo com um lado ou com o outro, né? O processo foi aberto, entrou na esfera da justiça eleitoral e isso poderia inviabilizar tudo, porque se a convenção foi fraudada, né, para um ganhar, se houve abuso do poder econômico, lascou, né? O que é que os cabas fazem para ganhar tempo e o empresário não ser ouvido? Entubam ele e botam no UTI. Eu lembro disso, pelo amor de Deus. Entubaram o homem, nem doente ele estava. Entubaram o cabo, não estava nem doente, porque ficava lá, né, o procurador eleitoral querendo escutar ele e não tinha como escutar e o tempo passou, meu Deus. Rapaz, é uma das melhores histórias. Eu não vou contar a história toda agora, né? Porque quem contava Mas não é segredo, não, essa história. É segredo, é segredo. Tem uns detalhes aí que são segredos. Que o homem foi entubado? Não, foi entubado, mas ninguém sabe que foi. Para todos os efeitos, o homem ficou realmente doente, né? Não, todo mundo sabia que ele estava bom. A versão você sabe porque você ouviu essa história, sabe? Mas quem sabia... Eu ouvi de muita gente. Quem sabia todos os detalhes dessa história era meu grande amigo Robson Viana, que infelizmente a gente não tem mais condições de conviver, que ele está
com uma doença que não permite mais, né, o convívio que a gente tinha semanalmente. Inclusive, essa semana foi aniversário dele, dia 19 de julho, né? E eu nunca esqueço, porque ele é um dos grandes amigos que eu tive nessa vida e uma figura ímpar. E muitas dessas histórias, né, a gente contava junto e gargalhava. Mas eu ouvi essa história de fontes de lugares Pois diferentes. é. Não, e teve no meio da história depois uma situação que, quando passou tudo, que o cabra estava saindo da UTI, né? Aí ele chegou para o beneficiário do problema e disse: fulano, eu tô querendo comprar um bem seu. Aí ele disse: você tá querendo? Aí o cabra foi o beneficiado da história toda, da distribuição do recurso. O cabra foi entubado, ficou lá lascado dias numa porra de uma UTI. Aí o cara foi lá visitar depois. Ele disse: ó, eu tô querendo comprar um bem seu. Aí ele disse: querendo? Ó, eu vou logo dizendo que só vendo se for à vista. Eu digo: isso é um cabra ruim amarrado da gota, né? Pois é, mas já morreu. Vamos deixar isso pra lá, né? É muita gente ruim. E aí, esse moído todo entre os petistas mostra que as coisas no PT já começaram a dar, né, confusão interna. Porque o PT botou para fora todo mundo que incomodava Ricardo Coutinho, né? Então, supostamente, estava tudo tranquilo. Não tinha por que brigar. Quem apoiava João Azevedo está fora da direção, e alguns ficaram fora do partido mesmo, como foi o caso do deputado Anísio Maia, né? Parecia que estava tudo tranquilo. Quando é agora? Quando você vê o único que não tirou o nome da lista ser ligado ao deputado federal Luiz Couto, está mostrando que as coisas não estão, né, tão em paz. Dizem que o deputado federal Luiz Couto está muito chateado pelas preferências que a direção do PT tem manifestado, junto com o pré-candidato ao Senado, Ricardo Coutinho, na eleição de Estela Isabel para deputada federal. E que, sendo assim, Luiz, sendo candidato, está se sentindo preterido, tendo em vista que ele já foi deputado federal mais de uma vez, foi candidato a prefeito, é um expoente dentro do partido na Paraíba. E Estela, né, que tem 6 meses de petismo, tá com a faca e o queijo, né? Porque as pessoas pensam que Estela foi do PT antes. Foi. Quem foi do PT foi Ricardo Coutinho. Ela entrou depois, pelas relações que tinha de proximidade e amizade com ele, e fez parte dos seus governos. Agora, besta foi Luiz Couto que perdoou. Porque Ricardo Coutinho não já chamou Luiz Couto de cabra safado? Chamou. Mas aí eu até perdoo, até acho normal, porque foi uma briga interna, né? Não tem problema, né? Agora, ruim é o cabo aí na... Mas tá aí agora, a rasteira de novo. Entendeu? Então estão brigando de novo e o negócio não tá muito legal. E mostra também que o amor e o namoro com o veneziano não anda tão bom. Porque na nota também ninguém fala que quer eleger veneziano. Veneziano não é nem citado, não é nem citado, né? Então, é aquela coisa. Veneziano, já que tu tá reclamando do vice, né? Coloque o que você quiser e cuida da tua candidatura. É mais ou menos isso que fica. Outro ponto que tem que ser visto é o seguinte: o ex-prefeito Luciano Cartacho foi preterido na escolha dos 4 indicados e agora continua sem ser citado pelo partido. Porém, dizem que ele e veneziano já conversavam muito antes, até mesmo, da ida de Luciano Cartacho para o PT. Que ele tinha saído do PT, foi para o PSD, depois para o PV e voltou para o PT agora, né, no processo eleitoral de 2022. Então, no final das contas, pode ser que o veneziano tenha um vice do PT, mas que o PT faça de conta que não tem absolutamente nada com isso, e teremos as velhas intrigas e futricas que nós já vimos em todas as eleições. O que é preocupante nisso é o seguinte: se realmente o principal objetivo e a principal meta é dar o maior número de votos a Lula na Paraíba, porque ganhar na Paraíba, Lula ganha, né? Não precisa do PT, não precisa do... Lula não precisa de não Ricardo precisa de João, não precisa de João Azevedo para ser o mais votado na Paraíba. Ele seria independente desses apoios. Mas, se a meta é não arriscar, não brincar com a democracia, como nós dissemos no primeiro bloco, precisa ganhar e ganhar muito, e todo voto tem que ser valorizado. Na hora que se prioriza... Todo voto é importante, né? O seu voto é importante, né? É isso aí. Na hora que se prioriza esse tipo de futrica, esse tipo de miudeza, porque não tinha que ter indicado esses 4 nomes. Estava claro que esses 4 nomes eram muito mais marcação de espaço
do que propriamente uma política consequente para a formação de uma chapa competitiva e que ajudasse no processo de eleição do próprio Ricardo e do presidente Lula. Criaram uma celeuma completamente desnecessária, porque a gente brincou aqui, os 4 nomes que botaram têm a mesma viabilidade eleitoral de qualquer pessoa que passa no meio da rua e a gente chama para ser vice. O peso deles na hora de angariar voto é praticamente nulo, porque não venham me dizer, né, que Márcia Lucena tem voto. Pelo amor de Deus, né? Se ela tivesse 100% dos votos do Conde ainda não era nada, e não teve nem para se reeleger prefeita, a professora Maria Luísa, né, Lenildo Moraes e o próprio Antônio Barbosa, né, são pessoas dignas, são pessoas que têm histórico, que têm seu valor, mas nós estamos falando de eleição. É a mesma coisa de eu achar que eu tenho voto. Eu não tenho. Eu não tenho também, entendeu? Mas acho que nós temos o nosso valor, não é isso? E a gente não converte os seguidores do Instagram tudo em voto, não, né? Converte, né? Seria muito bom, né? Entendeu? Mofi seria deputado. Mofi seria deputado, né? Poderia ser governador até, né? Mofi, né? Ele tem lá 1 milhão de seguidores, né? Entendeu? Então é isto, né, Felipe? É isto. Eu acho lamentável, Anderson, e aí só para terminar esse episódio do PT daqui, porque, primeiro, o roteiro se cumpriu, né? Para onde Ricardo vai dar confusão no partido. O que eu acho lamentável são essas 3 pessoas. Assim, são pessoas que têm seu valor, professora Maria Luísa, Lenildo, e aí o caso específico de Márcia Lucena, que independente se ela é professora ou não sabemos, mas ela foi prefeita do Conde, fez uma gestão muito bacana no Conde. Foi perseguida. Foi perseguida, é verdade. Foi perseguida politicamente. Teve uma gestão muito bacana mesmo, com políticas públicas assim que marcaram, interessantes, que estabeleceram um novo tempo de verdade no Conde. Foi uma forma totalmente diferente de gerir. Mas aí ela pega essa história política dela e faz o quê? Prefere se amarrar a Ricardo Coutinho. Não, se amarrar a Ricardo Coutinho eu nem vejo problema. Agora é servir para disputas que não interessam. E tá claro, porque ela poderia ser mais que isso. Tudo bem, ela foi eleita prefeita do Conde exclusivamente porque a Ricardo pôs a mão. Ela não ia se eleger sozinha pela história que ela tinha no Conde antes de ter sido secretária de Estado. Isso aí não vamos ser inocentes. Do mesmo jeito que João Azevedo virou governador também porque Ricardo botou a mão. Mas depois disso, ela poderia seguir a carreira política dela e ter a altivez, ter seu próprio momento. Porque esse movimento que os 3 fizeram hoje foi vergonhoso. Isso está muito claro que eles não têm. E o texto é até bonitinho. Eu brinquei no meu blog hoje, porque seria muito bonito se fosse verdade. Aquele texto da carta deles, de que eles estão abrindo mão, olha só, abrindo mão da vice, porque o projeto maior é eleger Lula, mas que conversa fiada, rapaz. Tenham vergonha. Tenham vergonha de dizer uma mentira dessa, vocês 3. Não tem pé nem cabeça, entendeu? Isso. Pega a história política dos 3, a história política não só de Márcio, mas de Lenildo, da professora Maria Luísa, joga no lixo dizendo que vai deixar de ser vice para eleger Lula. Que conversa. Vocês estão deixando de ser vice. O foco de vocês é eleger Ricardo. Tem que reconhecer isso. E seria mais nobre se reconhecesse. Não vejo problema nenhum. Não tem problema nenhum, mas deveria reconhecer. Nosso único foco é eleger Ricardo e, se der, ajudar na eleição de Lula, porque o trabalho é esse, entendeu? Se o foco fosse mesmo eleger Lula, estariam junto com o João. Não se criaria problemas desnecessários. Essa que é a verdade. O que houve na Paraíba foi um rompimento grande, as forças progressistas estão quebradas, tá cada um do seu lado, tá aí, porque ninguém quer eleger Lula não, então é que cada um querendo cuidar do seu projeto pessoal. Mostrando os candidatos à direita crescendo, né? É Pedro Cunha Lima, é Nilvan Ferreira. Isso acontece porque espaço vazio é ocupado. Se o espaço não está claro, se você não tem uma definição clara de política, por quê? Como é que você tem os votos de Lula, eles não dão a soma dos votos de Veneziano e João. Então, se tem voto de Lula que está indo para candidato da direita, não é? E isso só faz por quê? Só acontece por quê? Porque existe a ausência de política, a ausência de posicionamento. E é uma falácia grande. Eles estão trabalhando, Ricardo trabalha em torno do seu projeto pessoal, e aí eu lamento muito que esses 3 tenham cedido para trabalhar em torno do projeto pessoal de Ricardo, porque se o foco fosse mesmo eleger Lula, a chapa progressista na Paraíba seria Ricardo, Lula e João, e acabou. E acabou-se, era um passeio, ia ser bom para o Estado, ia ser bom para o Brasil. Felipe, os republicanos, parece que se acertaram aí com o governador, é um acerto meio estranho, né? Diz aí. Não, para esse dia agora não é estranho mais não. Estranho seria se fosse há 6 meses atrás. Mas diz que eles aceitaram que o Progressistas indique o vice,
mas vamos continuar apoiando Efraim do mesmo jeito. E que o acordo seria para que o Republicanos ficasse com a presidência da Assembleia com Adriano Galdino. Dizem que, inclusive, a sucessão de Adriano Galdino também já estaria garantida, né, o apoio do governador e o acordo entre as pessoas aí do grupo para, no segundo biênio, ser o deputado estadual Wilson Filho, o presidente da Assembleia. Tá, Tião Luceno disse que dessa vez não arranca só os fios, não, arranca tudo. Não, ele estava brabo já dizendo. Agora o problema de Tião Luceno é o seguinte, ele quer muito ser presidente da Assembleia, né? Ele já apostou o bigode. Vem querendo assim há muitos anos. O problema é que os outros não querem. Né? É isso que ele tem que entender. Tá igual a Bolsonaro. Ele vai dizer que os votos foram fraudados, né? Mas fica difícil, né? Porque o colégio eleitoral é muito pequeno, né? A recontagem é muito fácil, né? Pois é, mas estamos aí, né? É um negócio um tanto quanto esdrúxulo, né? Essas alianças na Paraíba, porque você vê, o deputado Wilson Filho, o deputado Adriano Galdino apoiam para presidente Lula, apoiam para governador João e apoiam para senador o Efraim Moraes da União do União Brasil. Depois de Lula lá e Cássio K, eu não duvido demais, mais de nada. Não duvido mais nada. Lula lá e Cássio K com o Santinho, viu? Que tinha Santinho, comitê, tinha tudo, meu amigo. Tinha de tudo. Felipe, me diga uma coisa. E quem será o senador de João Azevedo? Me diga. Heron Cid? Dos nomes que estão aí, eu acho que é muito melhor do que esse negócio de botar Geraldo Medeiros. Não, Geraldo não. Colocar o filho de Hervásio Bezerra, né? Léo Bezerra, o vice-prefeito de João Pessoa, porque, pelo amor de Deus, se já tá ruim, já tá esse negócio espanado, uma chapa pesada, com um jeito conservador, pelo menos abra alguém diferente que vá pelo menos, né, falar de um jeito diferente. Agora eu ouvi dizer que Pauliana quer. Sonhou, Uma senadora? Sonhou, ela subiu. Duvida, assim, cara. Duvido. Ela só queria se Ricardo não fosse. Porque, na verdade, sabe o que acontece? Tá todo mundo com medo. Por que você acha que Aguinaldo não quis ser candidato ao Senado? Porque, viu, eu não tenho chance nem de disputar. Do jeito que tá, Ricardo Coutinho é favorito. Aí eles iam ter 3 candidatos da direita dividindo votos e só um candidato no campo progressista de esquerda. Com a inelegibilidade de Ricardo. Aí vou ficar apostando se Ricardo vai ser inelegível ou não para estar dividindo o voto. O filho Wellington Roberto, Efraim e o terceiro nome que seria Aguinaldo Ribeiro. Então a eleição de senador é só um turno. Não tem esse negócio. E Aguinaldo não é besta, sabe fazer conta melhor do que ninguém, né? A calculadora dele é científica. Aguinaldo é preciso demais, meu amigo. Aguinaldo fosse cirurgião, operava com ele só. Foi uma cama de gato aí na turma toda. Deu um balão. Deu um balão da gota e pegou a vice. Vai botar o sobrinho para ser candidato a vice. E é tão bom que ele não precisa nem se licenciar da vice-prefeitura de Campina Grande. Se perder, volta para onde estava. Então, resumindo, Aguinaldo vai ser eleito deputado federal. Daniela tem mais 4 anos de mandato. E Lucas, na pior das hipóteses, continua vice-prefeito de Campina Grande. É bom demais, né? Agora, assim? Aqui pra nós, arrochado foi Efraim, viu? Não. Eu acho que a postura de Efraim é uma postura... Efraim ganhando ou perdendo, ele cresce politicamente nessa eleição. Não é fácil, não, você firmar uma posição e não ceder, né? Porque os 3 da lista aí do PT, bastou um arrochozinho, um contratempozinho, no instante arrumaram uma carta para dizer... Bastou o Ricardo olhar de cara feia. Eu não sei exatamente quem foi que olhou com cara feia. É isso. Terminamos por hoje. Vamos para os finalmente. Vamos. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna Café Quente e Café Frio. Quem está em alta e em baixa, com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 Graus. Felipe Gesteira, vamos aos eleitos da semana. Vamos. Começando sempre pelo Café Frio, para ver se a gente fala bem de alguém no final, né? Rapaz, eu já dei tanto café frio ao longo do programa que eu vou mudar a minha escolha de café frio. A quantidade sempre foi a mesma. Café frio e café quente sempre foi a mesma. Então, mas porque a gente saiu malhando o povo. Olha, meu café... Quem apanha sente mais, né? Meu café frio dessa semana vai para o nosso ex-presidente Michel Temer. Aí roubou. Roubei teu café frio? Aí é sacanagem. Poxa, não roubou. O meu tá aqui por escrito. Aí roubou, não, bicho. Por escrito, aí é sacanagem. Tá bom, eu vou dar do mesmo jeito. Não tem problema não, vai. Podia ter ficado... Pode dar, eu já sei pra quem que eu vou dar.
Michel Temer podia ter Vou ficado aqui calado. pegar o nome do cabo aqui que merece o café frio. Podia ter ficado calado, porque o cara que conduziu o país do jeito que ele conduziu, certo? Tomou o país como golpe, certo? Foi golpe, não tem para que negar. Entregou o país para Bolsonaro, para o ativismo judiciário e tudo. Ele podia ter ficado calado. Ele poderia deixar que a história contasse o golpe e ele contasse o viés dele da história pelo ponto de vista do governo, né? Sim. Da parte democrática, porque foi um democrata, no fim das contas, apesar do golpe, mas assim, não quis estender o golpe, não quis estender mandato, não quis fazer nenhuma pegadinha, não quis fazer o que o Bolsonaro fica fazendo de contestar a eleição. Então, assim, podia ficar calado, mas não, aí abre a boca e fala besteira, aí se queima de novo, toma o café frio e vai para Michel Temer. Golpista, podia estar calado. Não, beleza, fique tranquilo. Você roubou meu café, mas eu já tinha aqui um... Eu tô com medo de roubar o quente também, não, né? já tinha um plano B aqui. Tinha um plano B? Um plano B aqui, entendeu? Olha só, o meu café frio hoje vai para o juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que liberou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para disputar as eleições de 2022. O nome do juiz é o juiz Carlos Augusto Pires Brandão. Não tem nenhum parentesco comigo, viu? O Pires é uma mera coincidência. Mas eu acho que tem limite, né? Tem. Ah, pelo amor de Deus. O Eduardo Cunha é bandido confesso. Ele delatou e confessou todas as safadezas, todo o lobby que ele fez, todo o recurso que ele juntou para distribuir entre deputados para garantir um golpe, né, para garantir a sua eleição na Câmara. Eduardo Cunha era um verdadeiro hub para distribuir recursos, Esse elogio recursos é bom, ilícitos, né? E aí o juiz presta esse desserviço, né, de dar as condições, pode ser derrubado, né? Espero que consigam a tempo barrar isso, porque eu não duvido nada, com a quantidade de gente que aplaude a desonestidade nesse país, que Eduardo Cunha volte a ser deputado federal, se puder. Mas com certeza, meu amigo, se Romário tá liderando lá no Rio, imagine deputado federal. Concorrer às eleições. Beleza? Beleza. Vamos pro café quente para ver se você hoje tá um ladrão fino. Isso é ladroagem. Não, isso não é ladroagem. Isso é ladroagem, negócio desse, viu? Me diga aí para quem vai o seu café quente. Meu café quente vai para Xandão. Aí é foda. Roubei? Rapaz. Aqui, ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes botou quente, meu amigo. Sacanagem. Mandou prender, entendeu? Essa sacanagem. história de gente que fica atentando contra a democracia. Não, eu vou manter, ameaçando o meu ministro café. do Supremo, ameaçando político, entendeu? Isso é um atentado contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, contra as nossas liberdades individuais, porque é assim que começa o achincalhamento, entendeu? De gente começando a ser ameaçada, e ameaçando matar, e ameaçando não sei o quê. Então o ministro botou quente, mandou prender. Olha que ele foi indicação de Michel Temer, hein? Vai ganhar café duplo, então, né? Vai. Taoca Cafés, né? Qualificadíssimo aqui na nossa máquina de café. E o café aqui é bom. É qualificado quem demais. Quem vem tomar café aqui não reclama, não. Olha, vamos avisando aqui, viu? Quem quiser tomar um café bom em João Pessoa, tem que ser aqui. Café de altíssima qualidade, com mais de 90 pontos de classificação. E o negócio é fino, né? Numa máquina alemã. Ainda tem coisa fina demais. Ainda tem um paparico. Quando chega tem aqui, biscoitinho, tem paparico, tem elogio, tem tudo, né? Mas o seu café vai para o Xandão, né? Vai pro Xandão. O meu também, não tem outro jeito, não. O cara tá tendo uma postura corajosa. Eu achava que ele era só mais um desses pavões aí, né, que chegam aos tribunais superiores nesse país e tem tido coragem de peitar o que muita gente não faz. Porque o que é comum quando se chega nesses supremos, né, superiores e no Supremo Tribunal? O povo sempre fica muito político, né? Sabe? Não, agora eu sou ministro do Supremo, né? Eu tô aqui para fazer acordo. Né? Não tô aqui para agir com rigor quando se é necessário. E essas questões, olha, a gente tem que parar com essa permissividade que é comum no Brasil. Essa permissividade que deu margem para um Bolsonaro ser presidente da República. Não dá
para a gente titubear com atos violentos, com atos de afronta aos direitos humanos, com atos de afronta à democracia. E aí o café bem dado, vai tomar um café duplo hoje, ministro Xandão. E com convite, viu? Com Quando ele convite. estiver por João Pessoa, quiser aproveitar as praias Apareça, daqui, Xandão, aqui, que a apareça pra gente tomar um café. toma esse café. Valeu? Valeu. Terminamos por hoje, Felipe Gesteira. Terminamos. Mais algum assunto, algum recado a dar, alguma recomendação aí? Só a cervejinha, né? Cerveja. Então tá bom. Esse foi o podcast 40 Graus de 22 de julho de 2022. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Abraço a todos e todas. Abraço aqui ao camarada Felipe Gesteira. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Valeu. Falou. Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.